Vamos lá então, a gente vai fazer uma aula sobre, em um bloco só, histórico das constituições. Vai ser uma aula condensada com muita informação tanto da história, quanto da política, quanto do direito. Eu digo sempre que história, política e direito andam juntos, não tem como dissociar. O que você mais vai ver é um delay, um atraso entre o fato histórico e o fato na Constituição, porque a gente tem que ver que tem que dar tempo de se reorganizar o direito, né? Tem que dar tempo de escrever uma Constituição. Olha aqui, ó. Vem cá na tela e eu fiz uma linha do tempo com cada uma das constituições anteriores, né? Começando com 1824, que é a tabelinha de baixo, até 1969. Vem cá. Tudo que eu vou dizer é da história do Brasil, hein? Às vezes a gente vai buscar uma ou outra inspiração fora, mas boa parte do que vai ser dito está tudo aqui no Brasil. Olha para a tela. Em 1822, qual o marco histórico importante em nosso país? 1822, a gente teve a proclamação da independência. Um país independente precisa de Constituição. Nasce assim a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição do Império. Lembra que teve a Declaração de Independência? Independência ou morte, aquela baixaria toda, lá Dom Pedro I? Pois é. A repercussão da independência é a elaboração da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, Constituição do Império ainda. A Constituição do Império, a gente vai fazer um apanhado de cada uma delas com as especificidades. O que mais é cobrado em prova é a existência de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. 1889, o que a gente comemora no Brasil? Lá pelos meses de outubro, novembro, o que a gente tem? Proclamação da República. 1889, proclamação da República em nosso país. Uma república precisa de Constituição, a segunda vem 2 anos depois. Sempre repare que normalmente tem um período de 2 anos ali para a gente acomodar o mundo dos fatos e dar tempo de escrever uma Constituição. Eu digo sem medo de errar, tirando a Constituição atual, a de 1988, a mais importante em nosso país foi a segunda, a de 1891, que promoveu uma verdadeira transformação em nosso país. Não à toa, a Constituição de 1891 foi escrita, inspirada, por um cara, talvez o cara maior do direito brasileiro de todos os tempos, Rui Barbosa. A Constituição de 1891 ela troca de monarquia para república, de parlamentarismo para presidencialismo, de unitário para federado. Você vai ver uma verdadeira revolução. A gente vai tratar passo a passo cada uma delas, você vai ver isso na prática. 1930, assume o poder o governo Getúlio Vargas, que foi um grande estadista, talvez o maior estadista brasileiro de todos os tempos. Vargas foi presidente do Brasil em 2 períodos, 1930 a 45, e aí ele, mesmo no primeiro período, a gente faz uma distinção, e essa divisão é tão marcante, mas tão marcante, que nesse período nós temos 2 constituições com viés totalmente contrário uma da outra, uma democrática, a outra autoritária. Porque Vargas, quando assume o poder, ele fica ali até 34, vai andando, tudo bem, sai a Constituição cheia de direitos sociais que muitas vezes a gente aprende que é porque o Vargas era o pai dos pobres. Na verdade não é bem assim não, O que foi feito era um movimento internacional que repercutiu no Brasil. Por que não repercutiu lá na Constituição feita por Rui Barbosa, que era o maior cara de todos os tempos? É porque no mundo não tinha essa repercussão. Eu falo basicamente sobre a implantação dos direitos sociais de segunda geração, segunda dimensão. 1917, México. 18 e 19, Weimar, Alemanha e Áustria, por influência de Kelsen. Vem o movimento de colocar direitos sociais nas constituições. A brasileira, seguinte, esse período aí, 1917, 18, 19, é a Constituição de 34, é a primeira Constituição brasileira a ter, depois desse movimento internacional, é nela que vem a implementação de muitos direitos sociais, por isso que o Vargas leva o nome de pai dos pobres, ok? Vem cá, 1934 tem uma Constituição democrática. O grande lance é que você aprende lá nas aulas de história que o Vargas deu um golpe, chamado de Estado Novo, lembra? O Estado Novo foi um golpe, o governo Vargas de 37 até 45,
passa a ser autoritário e, para se legitimar no poder, ele decreta, ele impõe, outorga uma nova Constituição. Constituição imposta, outorgada, a Constituição lá do ano de 37. Aqui o intervalo foi pequenininho. De 30 a 34 foi grande, de 37 foi de meses. E aí, em 1945, é o fim da Era Vargas. Fim da Era Vargas, primeiro período, né? Como assim primeiro período, querido? É porque o Vargas, ele foi presidente do Brasil. Vergas, olha, o professor tá fumando maconha estragada. Fim da Era Vargas. Maria, negócio de fumar droga. Toda vez que alguém fala assim, vamos descriminalizar a droga, tal, tem gente que é favorável, tem gente que é contrário. Às vezes as discussões assumem até um tom romântico, eu diria, porque as pessoas não veem na prática, né? Eu trabalho com crime há muitos anos não praticando. E vejo o efeito deletério que a gente vê, por exemplo, no crack na nossa sociedade. É doído, é sofrível ver, e normalmente as pessoas começaram na porta de entrada, que é a maconha, além das drogas lícitas, álcool e cigarro, né? Que trazem um prejuízo imenso ao nosso país, do ponto de vista social, financeiro, em qualquer viés que você olhar, velho, em qualquer viés que você olhar. Você vê aí um monte de zumbi andando na rua, o Walking Dead, né? O pessoal craqueiro é o Walking Dead total. Não tem muito tempo eu fiz um tribunal do júri e a mãe do réu falou que estava feliz porque ele estava preso. Porque quando ele foi preso, numa tentativa de homicídio, ele estava pesando 22 quilos. 22 quilos, irmão, 4 sacos de arroz. Imagina, 4 sacos de arroz era o peso do homem. Olha lá, 1945, fim da Era Vargas, o primeiro período. 1946, a gente tem a nova Constituição brasileira, que é democrática de novo. Aqui foi outorgada, aqui foi promulgada, democrática ou promulgada é a mesma coisa, né? Aqui é promulgada, democrática, aqui é outorgada de novo. Constituição de 1946, promulgada, a gente vai ver os detalhes já. Vargas volta a ser presidente do Brasil em um curto período de tempo, 51 a 54, voltou nos braços do povo, né? Mas acabou praticando um suicídio. E ele fala, né, saio da história, não sei o que, tal. É um cara que realmente foi um grande estadista. Você pode ser contra ou a favor, mas era um cara que tinha grande apelo popular e não foi à toa que voltou nos braços do povo. E aí a gente vê um movimento que não é um movimento à toa, não. Não é um movimento à toa, não. O golpe militar, na verdade, o que aconteceu? Depois que teve lá o JK, o presidente Juscelino Kubitschek, o vice do JK era o Jânio Quadros, o João Goulart, que era chamado também de Jango, por isso que eu troco os nomes. O Jango era o vice do JK. Detalhe, o vice era eleito e o presidente também. Não era negócio de eleito pague 1 e leve 2, não. E aí, acabou o mandato do JK, assume Jânio Quadros, vice, João Goulart de novo. O Jango era o vice, só que o Jânio Quadros era aquele cara da vassoura, né, que ia varrer, corrupção e tal. O que aconteceu? Ele não terminou o mandato. O Jânio pulou no mato, não renunciou, saiu fora do mandato. Quem assume? João Goulart, o Jango. Só que o Jango tem ideias comunistas. E as ideias comunistas não são muito adeptas, né? O pessoal do militarismo não curtia muito. O que faz? Tem um período de enfraquecimento do poder executivo, volta a figura do parlamentarismo para o nosso país, chefe de Estado, chefe de governo, e o chefe de Estado, no caso o Jango, o João Goulart, ficou isolado, enfraquecido durante poucos anos, porque se coloca na figura do primeiro-ministro o comando da nação. Já a gente fala mais sobre isso. Isso acontece quando o João Goulart tenta voltar ao poder por meio de um plebiscito, e ele era muito querido pelo povo, ele volta ao poder, os militares vão lá e decretam o golpe militar no ano de 1964. O golpe, você sabe aí da história. A revolução, golpe, seja lá como você queira chamar. Para legitimar o golpe, vem a Constituição outorgada, imposta em 1967. Até formalmente se diz que foi promulgada coisa nenhuma. Aqui foi uma imposição mesmo. Detalhe importante, que o golpe militar, ele traz um regime autoritário para o país. E esse regime autoritário foi sendo aprofundado, de modo que surgem os chamados atos institucionais. AI 1, AI 2, porque o mais importante, o que você mais lembra
é o AI-5. O AI-5 é do ano de 1968. E o AI-5 foi quem deflagrou, na verdade, a ideia da Constituição de 69. Aqui, a Constituição de 69 é uma confusão danada, porque a Constituição formalmente é uma emenda. Emenda 1 de 69, mas ela foi uma emenda tão grande que por alguns é chamada de nova Constituição. Detalhe, nas provas você pode colocar discursivas, né? Pode escrever assim, ó, Constituição de 67, 69, que o examinador saberá que você está sinalizando que para alguns é uma emenda, para alguns é uma Constituição. E aí tem um aprofundamento maior do regime militar, endurece, né, o regime, e aquele trem vai ali, os presidentes militares, o bicho pegando no Brasil, militar de um lado, guerrilheiro do outro, aquela confusão toda. Só que com o passar do tempo aquilo ali vai enfraquecendo. Chega em 1979, 79, o ano que eu nasci, a long time ago. Chega lá em 79, vem a lei da anistia, foi um acordo costurado entre os militares e o pessoal da oposição. Uma lei que privilegiou, que possibilitou, mais do que isso, possibilitou a redemocratização em nosso país. E depois da lei de 79, a moçada volta para o país, né? Quem foi expulso, quem fugiu do regime militar volta para o país. A gente tem o movimento da redemocratização. Você lembra de sair das aulas de história, pelo menos do movimento das diretas já? Ali sim o gigante acordou. Que em 2013, 2014 o gigante acordou, foi ao banheiro e voltou a dormir. Ali sim, 1984 o gigante acordou. Movimento de grande repercussão nacional, buscando a implementação de eleições diretas para presidente e vice. Não foi um movimento vitorioso, tanto que tivemos eleições indiretas com a eleição de Tancredo e vice o José Sarney. O que acontece? O Tancredo adoece e não toma posse. Quem assume o governo é o então vice-presidente, o José Sarney, assume como presidente, conduz o governo. Dentro, o Sarney não tinha tanto respaldo, né, popular, porque o povo gostava era de Tancredo. O que acontece? O Sarney convoca a Assembleia Nacional Constituinte. E aí os trabalhos de 86, 87 são concluídos em 5 de 10 de 88, com a promulgação da nossa Constituição atual, ok? Todo esse apanhado histórico a gente vai detalhar agora rapidamente, olhando Constituição uma por uma, você vai gostar do resultado. Olha lá, Constituição de 1824, primeira característica marcante, nós tínhamos a monarquia, era o império, né? Forma de governo, primeiro momento foi presidencialismo e segundo, lá na época do príncipe regente, nós tivemos uma monarquia parlamentarista. O Brasil já foi monarquia presidencialista, monarquia parlamentarista, república parlamentarista, república presidencialista. É uma zona só. Aqui a única coisa que a gente nunca foi é, dentre as formas de Estado, são três, né? Estado unitário, federado e confederado, o Brasil nunca foi uma confederação, tá bom? Mas já foi unitário, já foi federado, né? Já foi não, agora é federado e assim vai. Vem pra tela! A gente então, primeiro período era monarquia presidencialista, segundo monarquia parlamentarista, a nossa forma de Estado era unitário. Depois nós temos aí também a figura dos quatro poderes, eu falei que isso aqui era muito marcante nas provas, a existência do poder moderador. Detalhe, muitas vezes cobrado, nós tínhamos religião oficial, lá na época da primeira Constituição, era muito entranhado, né? Política e religião, a gente tinha religião oficial católica. Quando vem a segunda Constituição, há uma grande ruptura entre o Estado e a religião. Isso é tão marcante, mas tão marcante, que em todas as nossas constituições brasileiras, só uma não falou em Deus, que foi exatamente a Constituição de 1891. Saiu de uma religião oficial para dizer que nem fala em Deus a Constituição de 1891, tá bom? Não há previsão, naquela altura não se falava em controle de constitucionalidade, e o sufrágio, né, as eleições, hoje a gente tem sufrágio universal, que é caracterizado por uma expressão em inglês, one man, one vote, lembra disso aí? Cada homem vale um voto. A gente já teve sufrágio restrito aqui no Brasil em duas situações. Sufrágio pode ser censitário, pobre não vota, e sufrágio pode ser capacitário, de capacidade intelectual, mulher não votava até 1930 e pouco. Detalhe, quando eu falo de capacidade intelectual, é óbvio que eu não estou ofendendo nenhuma mulher, ao contrário, as mulheres são a evolução da espécie, no meu modo de entender, mulher muito mais organizada, né? Seja para o estudo, seja para tudo, e
Quando eu falo em sufrágio censitário, era pobre que não votava. Sufrágio capacitário é que a gente tinha até a Constituição de 88, viu? Porque analfabeto não votava. Sufrágio capacitário é para capacidade intelectual, abrange analfabeto e aquele momento, né, de muito preconceito ainda com mulheres. Mulher era incapaz, brother, lá atrás. Lembra disso? Mulher era incapaz no Código Civil antigo, né? Vem cá! Sufrágio censitário, eleições indiretas para o legislativo. Atenção! Isso aqui é um grande ponto para as provas, hein? A única Constituição brasileira que não foi rígida foi a de 1824. O mais importante é que a Constituição de 1824 era um pedaço dela rígida e um pedaço dela flexível. Aquilo que tinha matéria efetivamente constitucional era rígido, e aquilo que tinha matéria que não era de Constituição era mais flexível de mexer. O que era só formalmente constitucional, né? Aí era flexível. Detalhe importante também. A Constituição de 1824 era ao mesmo tempo semi-rígida e imutável. Hoje, professor, você está doido? Como é que vai ser imutável e semi-rígida? Calma, cocada. É que ela era imutável durante um período específico, durante 4 anos. A própria Constituição falava, durante 4 anos, essa Constituição não pode ser emendada. A partir daí, para mexer no ponto que é coração da Constituição, procedimento rígido. Para mexer no ponto que é mais tranquilex, procedimento igual ao das demais leis, ok? A gente anda e chega na segunda Constituição brasileira, sem dúvida a mais importante, sem dúvida, grande transformação, influência de Rui Barbosa. Vem cá. Onde é que Rui Barbosa estudou, você sabe? Isso vai dizer muito onde ele estudou. Ele estudou lá nos Estados Unidos da América. Vem cá. Estados Unidos é monarquia ou é república? Haha. República. Ele traz as ideias de lá tudinho. Estados Unidos é república, a gente sai de monarquia para república. Estados Unidos é presidencialismo ou parlamentarismo? Presidencialismo, a gente vem e implanta. Estados Unidos é estado unitário ou é federação? Federação. Só que aqui tem um detalhe. A federação brasileira é a federação formada por desagregação ou segregação. A federação norte-americana, por sua vez, é formada por agregação. Uma é chamada de centrífuga e a outra de centrípeta. Para você lembrar para a prova, a nossa federação é a da máquina de lavar, centrífuga. Ela nasce de dentro para fora. Quando a máquina está rodando loucamente lá na área de serviço, ela está pegando a água e jogando para fora, ok? Detalhe importante. Essa característica de federação por segregação é bastante relevante lá na aula de repartição de competências. Porque lá naquele momento você vai ver que quase tudo é competência da União. Na federação por agregação é o contrário, repartir competência é repartir poder, velho. Lá nos Estados Unidos, quase todos os poderes estão na mão dos estados. Lá os estados eram independentes, as 13 colônias, lembra disso? Daí teve Guerra do Norte, Guerra do Sul, uns queriam juntar, uns queriam separar. Ah, professor, quem ganhou? Brother, o nome é Estados Unidos da América. Claro que ganhou quem queria juntar. Não chama Estados Separados da América. Eu ainda ganho para dar essa aula. Olha lá, rapaz. Estados Unidos, quase tudo é competência dos estados. Repartir competência, repartir poder. Direito penal no Brasil, competência privativa da União. Nos Estados Unidos, competência dos estados. Tanto que lá tem pena de morte em alguns estados. Vem para a tela. A gente tem uma federação formada por agregação ou por desagregação no Brasil? Federação por desagregação no Brasil. Federação, movimento centrífuga. Federação centrífuga. Lembra da máquina de lavar que Deus faz o resto, tá bom? Olha lá. Dissociação entre Estado versus religião. Eu separo e a gente não tem mais religião oficial. Eu nem sequer falo em Deus na Constituição de 1891, tá bom? Introdução do controle difuso de constitucionalidade, porque Rui Barbosa estudou nos Estados Unidos, velho. Lembra disso? Vem cá. Tudo que está aqui, veio do direito norte-americano. Tudo igualzinho do direito norte-americano. Inclusive, a gente aprende que tem controle concentrado e controle difuso, não aprende? O Brasil adota qual? O Brasil adota os dois. Por isso que aqui no Brasil fica confuso. São os dois controles. Nasce primeiro, atenção para as provas, nasce primeiro no Brasil o controle difuso de constitucionalidade, modelo norte-americano. Tá bom? Vem para a tela. Distrito Federal, capital do Brasil. Oxi!
O Distrito Federal não existe só depois que é Brasília, 1960, não, professor? Neca de Pitibiriba. Distrito Federal é, ó, mais velho do que nariz na cara, meu filho. Distrito Federal já foi lá no Salvador, aí foi pra, como é que chamava o Rio de Janeiro? Guanabara, depois ficou Rio de Janeiro, depois veio para onde a gente conhece hoje. Detalhe, Brasília foi construída e inaugurada 21/4/60. Isso é momento histórico. Agora, na Constituição, Brasília só se torna a capital do Brasil em 1988. É importante isso aí. Olha lá, o habeas corpus é introduzido no Brasil com Código Criminal do Império. Só que o Código Criminal do Império, velho, é de 1830. E a primeira Constituição, você viu, a primeira Constituição tá aqui, ó, 1824. Então, a primeira Constituição que contou com HC no Brasil foi a de 1891, ou seja, a nossa segunda Constituição brasileira. Na primeira Constituição brasileira não tinha a figura do habeas corpus. Cuidado que as bancas perguntam isso aí. Vamos avançar. 34, Constituição promulgada, democrática, a primeira Constituição do Vargas, né? Naquele período que ele estava de boa, de boinha. Características, aqui está a implementação dos direitos sociais, primeiro período da era Vargas, que é dividido, mesmo a primeira vez que o Vargas ficou no poder, é dividido em dois momentos, 30 a 37 e 37 a 45, que um momento foi democrático, o outro foi ditatorial. Depois, Vargas volta para o poder nos braços do povo, 51 a 54, tá bom? Primeiro período da era Vargas, introdução do controle concentrado, isso aqui não cai não. Isso aqui desaba em prova. A figura da ADI interventiva, olha para mim, o controle concentrado tem 5 ferramentas, ADI, ADO, ADC, ADPF e ADI interventiva. A mais orei acerca dela, sem dúvida, é a ADI interventiva. A mais usada é a ADI normal, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Não é ela que nasce, viu? A primeira que nasce é a que é menos usada até hoje, a ADI interventiva. Ou seja, o controle difuso nasceu primeiro e mesmo quando o concentrado nasce, ele nasce de forma muito tímida aqui no Brasil. Volta para a tela. Juízes e parlamentares classistas, nós temos eleições indiretas na Constituição de 34 e aí a introdução do voto feminino. Lembra que a gente tinha falado do sufrágio restrito e aí era censitário? Pois é. Olha aí, 1934, 37, a Constituição foi outorgada, isso aqui é comum você ouvir, Constituição polaca, tá? Polaca porque foi inspirada na Constituição autoritária da Polônia. Então a Constituição de 37, se falar em Constituição polaca, é isso aí. Vem para a tela. Segundo período daquela primeira fase, né? Vargas, que é o Estado Novo, aqui é um período autoritário, reduz a autonomia dos estados. O Legislativo era formado por Câmara dos Deputados e Conselho Federal. Oxe, cadê o Senado? O Senado pulou no mato. E aí é curioso, porque em 37 o Vargas foi um golpe danado, né? O que o Vargas faz? Irmão, é um negócio que é tudo organizadinho. De um lado, ele fecha o Congresso Nacional, cria a figura do decreto-lei. Decreto-lei foi substituído em 88 por medida provisória, mas tem um pequeno detalhezinho, uma pequena diferençazinha entre eles. A medida provisória já é uma avacalhação, muitas vezes a gente vê aqui, não é? Uma ferramenta importante, mas que às vezes é desvirtuada. Medida provisória é quando a matéria é urgente e relevante. Pois, durma com esse barulho aí. O decreto-lei era urgência ou relevância, ou seja, cabia sempre. E aí tem mais. A medida provisória, se ela não for apreciada dentro do prazo, ela foi rejeitada. Lá no decreto-lei, se ele não fosse apreciado dentro do prazo, ele era aprovado. Olha aí uma figura normativa criada. Se o Congresso não, quem cala consente, era tipo isso. O decreto-lei criava. Mas espera, o Vargas fechou o Congresso, velho. Se ele fechou o Congresso, como é que o parlamento vai lá aprovar? Como é que vai aprovar se está fechado? Entendeu? Olha a baixaria. Segunda baixaria que ele faz. Quinto constitucional, que o pessoal fala assim, você está criticando porque você é juiz. Não, brother, eu critico o quinto constitucional, ó, há 12 anos, eu dou aula há 12 anos, brother, eu fico criticando. O quinto constitucional não nasce de forma democrática. Ele nasce que era uma forma de o Vargas colocar gente dele dentro do poder judiciário.
Um quinto das vagas era membros do Ministério Público e da OAB. Você fala assim, não, professor, mas o Ministério Público é independente. Ó, pequeno gafanhoto. Lá naquela época, o Ministério Público era a advocacia pública. O Ministério Público não era nas feições que a gente tem hoje, não. Ele só assume essa musculatura que a gente vê hoje em dia, de 88 para cá. Então era uma forma de Vargas dominar também o poder judiciário. Beleza? Tinha, né, a história de que ele era o pai dos pobres e mãe dos ricos. Então onde é que ele tomava tinta? No judiciário, para reverter a situação em proveito dele, cria o quinto constitucional. Tá bom? Vem para a tela. Dissolução do parlamento e o surgimento do decreto-lei, eu já falei, extingue a justiça do trabalho. Hoje tem alguns movimentos aí também tentando extinguir a justiça do trabalho. Fim da era Vargas, 1945, chega 46 e a redemocratização do nosso país. Acaba o movimento autoritário, né? O que tem de marcante a Constituição de 46? O mais importante está aqui, ó. Mas vamos passar rapidinho. O vice-presidente da República exerceu o papel de presidente do Senado, ó que curioso. A gente foi parlamentarismo entre 1961 e 63, eu já sinalizei isso lá atrás. O nosso primeiro-ministro era, sabe quem? O primeiro-ministro era Tancredo Neves, o avô do Aécio, hein? Tancredo Neves foi depois, lá em 1985, acabou sendo eleito presidente do Brasil, por eleições indiretas, mas não tomou posse. Tem umas teorias da conspiração aí, né, de que ele teria tomado um tiro, alguns falam que foi diverticulite, e aí falam, mas diverticulite não morre. E o que dizem os médicos é que não morre hoje em dia, muitas vezes tem tratamento, mas naquela época os antibióticos não eram tão potentes e funcionais como são hoje. Olha lá na tela, 1965 vem o grande pulo do gato da Constituição de 46, que é a introdução da ADI genérica e ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Detalhe, em 1965 só tinha um legitimado. Esse legitimado era o PGR. O aumento, o acréscimo de legitimado só acontece com a Constituição de 88. Hoje nós temos 9 legitimados para juizar a ADI. Entre 65 e 88 só tinha um, que era o PGR, tá bom? Vamos andar. E aí vem golpe militar de 64, Constituição de 67, autoritária ou outorgada, fruto do golpe, Congresso Nacional fechado de novo em 66, reaberto em 67, apenas para aprovar a Constituição, que foi goela abaixo. Então ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Você quer ou quer? Era a pergunta. Uso dos atos institucionais. Os dois, olha para mim, os dois atos mais importantes são o 5 e o 2. O 5 você já sabe, o AI-5, que é um movimento de força do regime. O AI-2 acaba com o pluripartidarismo no Brasil. A gente só tinha dois, Arena e MDB. O PMDB volta a ser MDB agora, né? Mas tentando dizer que é democrático, tá? Só que não, né? Ó, a Arena é mais conservador, mais de direita, e o MDB mais de esquerda. Durma com um barulho desse, hein? A Arena era de direita, depois virou PFL, depois vira DEM. Agora o PMDB vira MDB, né? Depois o MDB vira PMDB e depois volta a ser MDB mais recentemente. E ele era mais de centro-esquerda, tá bom? Vamos andar? Olha lá. Constituição ou emenda à Constituição de 69, e aí é o fruto do ato institucional 5, fechamento do Congresso, endurecimento do regime, enfraquecimento da federação e flexibilização da rigidez constitucional. Ó, para aprovar uma emenda como era fácil, ó, maioria absoluta. Mas aí é onde entra o resto da história. 1979 é aprovada a Lei da Anistia. A Lei da Anistia, o Supremo Tribunal Federal confirmou a sua validade. Ela anistiou os crimes cometidos entre 61 a 79, que fossem políticos, crimes políticos e crimes conexos. Era uma forma de levantar a bandeira branca para os dois lados, né? Falar assim, ó, vamos chegar a um acordo, vamos parar com esse negócio, essa matança, essa briga, não sei o quê, uma hora tem que ter fim. Era a lei de 79. A partir daí, a moçada que era perseguida pelo regime começa a voltar. Essa moçada eram as cabeças pensantes do nosso país, velho. Os caras bambambãs mesmo tinham fugido com medo de morrer. 1984, a gente tem o movimento das diretas já, que não foi, naquele momento, um movimento vitorioso.
Tanto não foi que em 1985, um ano depois, nós tivemos eleições indiretas em nosso país, com a vitória de Tancredo como cabeça de chapa e Sarney, que você sabe quem é, né? Não preciso, todos esses nomes aqui você sabe quem é, como vice. Tancredo não assume, quem assume é o José Sarney, só que o Sarney não tinha muito respaldo popular, época de hiperinflação, o diabo, né? A gente fazia muito compra de mês por conta da época da hiperinflação. Hoje em dia a gente faz por uma continuidade do pensamento da nossa família, dos nossos pais. A bem da verdade, o movimento de fazer hoje em dia uma compra de mês é quase que irracional, né, velho? A gente vai, porque não sei o que, não está tendo inflação, ao menos inflação a níveis acachapantes como a gente tinha antes, né? Extraordinários. 80%, 90% ao mês, brother, imagina. Detalhe, o movimento do Sarney para ficar no poder é fazer o quê? Convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Foi convocado em 85, e aí muita gente até fala se seria ou não o poder constituinte originário, a Constituição de 88, mas predomina que sim. O movimento da Assembleia Nacional Constituinte, que eram os parlamentares da época, fazem a nova Constituição, que teve a emenda 26, né, que é a emenda 26 de 85, convoca a Assembleia Nacional Constituinte, e em 5/10 de 1988 é promulgada, ou seja, democrática, promulgada a chamada Carta Cidadã. Carta Cidadã, que nada mais é do que a Constituição de 88, a nossa Constituição atual. A Constituição atual ela tem divisão em 3 pontos, para ficar bem claro. Ela tem lá a parte do preâmbulo, que é uma carta de intenções, né? Tem força política, tem o texto, que é a parte dogmática, no nosso caso, vai do artigo 1º até o 250, fala tudo, né? De acordo com o ministro Barroso, só não traz a pessoa amada em 3 dias. Achei fantástica a tirada dele. E tem o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é para fazer essa transição entre a Constituição anterior e a atual. Detalhe, que o preâmbulo não é norma constitucional, o ADCT é, e muita coisa do ADCT já cumpriu o seu papel, já acabou, norma constitucional de eficácia exaurida, mas vários outros pontos continuam em vigor. Atenção, muitas emendas à Constituição vão parar a regulamentação lá no ADCT. É o caso, por exemplo, de precatórios, vive sendo mexido lá no ADCT, a parte final para tratar sobre precatórios de forma particularizada, porque precatórios, e cai muito em prova, está lá no artigo 100 da parte constitucional, do texto dogmático. Mas só o artigo 100 não traria todas as especificidades. Quem desce a minúcias é o ADCT, tá bom? Tá aí uma visão geral sobre o histórico das constituições, espero que você tenha gostado, é claro que é pouco tempo, mas é muita informação condensada, trazendo aí os pontos mais importantes para você fazer uma boa prova quando o assunto for História das Constituições Brasileiras. Até a próxima.